todos sabem que nós estamos no ano do recomeço, é o tema que nós vamos falar aqui o ano inteiro. Eu quero dizer para você que também está nos visitando, você precisa recomeçar. Recomeçar o que nunca começou, recomeçar aquilo que você parou. Talvez você começou algo e você, por acaso, por algum motivo, você parou. Então, é o tempo de você dizer, eu vou recomeçar aquilo que eu parei. Eu vou recomeçar a estudar, eu vou recomeçar a ler aquele livro que eu parei, aquele curso que eu comecei a fazer. Tudo aquilo que talvez parou em 2020, você precisa recomeçar nesse ano 2021. E aí, como foi o domingo passado, o primeiro culto, também falei sobre recomeçar, que eu disse, bora recomeçar. E eu falei sobre os 3 re aí de recomeço. E hoje, nessa quarta-feira, Deus me tocou muito, porque como a gente é um ser que trabalha com hora, com tempo, né? Dia, ano. Então, às vezes, muitas das vezes, para nós, quando vira o ano, a gente começa a priorizar algumas coisas. E claro que eu quero falar um pouco para você aqui, que você precisa primeiro buscar o reino de Deus. Você está no início do ano, e no início do ano, se por acaso você não tem buscado primeiro o reino de Deus, se o ano de 2020 você não buscou, hoje eu quero falar um pouquinho, todos conhecem, mas eu quero falar outras coisas que, por que devemos buscar primeiro o reino? Por que a Bíblia nos ensina isso? Por que Jesus ensinou isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Coloca lá no Data Show para mim. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Bem, quase botei uma vírgula ali, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos parar ali, ó. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu escrevi algumas coisas aqui para nós. A expressão buscai primeiro o reino significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, buscar primeiro o reino de Deus, nós precisamos entender e lembrar que isso nos faz, essa expressão nos fala que nós precisamos buscar em primeiro lugar a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque o que mais a gente faz é buscar primeiro as nossas vontades. Minha vontade nesse ano é ficar magro. Eu falei, se eu não ficar magro e gostoso esse ano, eu fico dando. Ficar magro. Esse ano eu vou ficar magro. Amém, irmão? Amém. Igual a Sandrinha lá, fitness. Magro. Não, igual o Júnior ali, magricelo. Tá. Tô brincando. Dá-me um cadinho, pastor. Mas, sim, então, a gente costuma a buscar primeiro as nossas vontades. Qual é a sua vontade? Você acorda, você faz a sua vontade primeiro. Que você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Não, Dani? Não, a Dani não faz, tá vendo? Mas tem gente que a primeira coisa quando acorda, o que ela faz? A vontade dela é ir lá no celular em primeiro lugar e ver quem escreveu alguma coisa. E aí, se ela não vai para o banheiro em primeiro lugar, porque eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir para o banheiro. Se você vai lá, se demole, você vai pegar então o celular e vai levar junto para o banheiro, porque a prioridade
É às vezes o celular. Tem gente que não faz, então tem dia também que eu vou pegar para abrir o WhatsApp lá para meio-dia. Então, se alguém precisa falar comigo, tem que ligar, porque às vezes não boto a mão. Às vezes nem ligando, que fica no vibracal, né, por causa da Antonella, toca, quando depois vou ver, e fulano me ligou, retorna. Né? Então, nós buscamos primeiro aquilo que a gente quer. Aí você vai buscar a sua vontade. Hoje eu vou comer um ovo mexido no café da manhã. Sua vontade. São exemplos. Mas precisamos entender que o significado de buscar o reino é conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Vou repetir. Buscar primeiro o reino, Isaac, é conhecer qual é a vontade de Deus para nós. E agora eu quero que vocês participem comigo. Qual é a vontade de Deus para nós? Quem pode me dizer alguma coisa? Obediência é uma vontade de Deus para nós. Mas o quê? Agradecer em todas as circunstâncias é a vontade de Deus para nós. Mais o quê? Sede santo porque Ele é santo, é a vontade dele para nós. Ser guiado pelo Espírito. Pregar o Evangelho. Fazer a vontade dele, é claro. Só para saber se eu estou ligado, né? Eu separei aqui, claro, algumas coisas os irmãos já falaram, 7 vontades de Deus para nós. E você precisa lembrar dessas vontades. A primeira vontade, claro que não é, essa aqui pode ser até em primeiro lugar, mas aqui não é uma ordem, tá? Mas a primeira vontade de Deus para nós é trazer a salvação para nós. A primeira vontade que Deus tem para nós é te salvar. Você entendeu que a vontade dele é muito melhor do que a sua? Qual é? Se eu sou Deus, o Pai aqui hoje, qual a minha vontade para salvar vocês? Essa é a vontade de Deus para nós. E você está com um monte de outras vontades, mas você não está lembrando que a vontade que Deus tem para nós é de nos salvar. Agora, por que Ele quer nos salvar? Porque Ele nos ama de tal maneira que entrega o seu único filho para que Ele possa morrer por mim e por você. Então, a primeira vontade de Deus é te trazer salvação. Salvar a sua alma. Salvar a tua vida. Segundo, Sirliana falou, vontade de Deus para nós, que vivamos em santidade. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que vivamos em santidade, porque quem não vive em santidade não verá o Senhor. Então a gente está falando em buscar reino, ok? Reino. Paramos lá no reino. A vontade do reino, a vontade do rei. Outra coisa, eu anotei aqui mais embaixo, está aqui, ó. O rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Se tem reino, tem um rei. E se tem um rei, ele precisa ser o centro. Então, a vontade de Deus é que você se torne santo.
porque Ele é santo. Se você não recomeçou a buscar a santidade, você que está em casa me assistindo pela internet, está na hora de botar a barba de molho e começar a buscar a santidade. É a vontade de Deus para nós. Terceiro, qual é a vontade de Deus para nós? Amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar as pessoas da forma que ela é. Amar as pessoas não pelo que ela tem, não porque a cor, nada disso. Você ama porque o mandamento de Jesus é esse: amar o próximo como a ti mesmo e ao Senhor. Você precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você precisa amar. Nós saímos para pedalar na terça-feira. Na terça. Foi terça? Segunda. Nós saímos para pedalar na segunda. Quando nós estávamos voltando, tinha um rapaz empurrando uma bicicleta. E quando eu passei por ele, eu pensei que ele estava cansado e ele estava, por isso ele estava empurrando a bicicleta. Aí os outros que estavam com a gente, um achou que também que ele estava meio que mancando, achou que ele tinha machucado, então ele estava, por isso que ele estava empurrando a bicicleta. Mas por último, o Aloísio estava vindo por último, então a gente passou, mas o Aloísio decidiu parar e perguntar o que aconteceu. Não sei se ele viu, o pneu dele estava furado. E aí, então, quando o Aloísio parou, todo mundo depois parou. Para aí, paramos. Aí o pneu estava furado. Aí o Vini e o Aloísio pegaram uma câmara de ar deles e colocaram na bicicleta do cara. Já uma pessoa de idade, uma pessoa muito acima do peso, que estava ali na bicicleta. Mas ele manca mesmo porque ele tem artrose. Ele falou com a gente. E aí, a gente tem uma camisa da Ceifa, do Pedal Ceifa. Se você quiser pedalar com a gente, você pode entrar no grupo e participar conosco no pedal. Então, a gente tem a camisa do Pedal da Ceifa. E aí ele foi, vocês são da Ceifa? Falei, somos. Aí falaram lá, somos uma igreja e tal. E ele agradeceu muito e a gente foi embora. E lá na frente, ele postou em outros grupos que ele participa de pedal, que o pessoal da igreja Ceifa parou para socorrê-lo. Amar o próximo. Viu que alguém estava em uma situação difícil, parou e ajudou o homem. A gente precisa amar o próximo. A gente precisa ajudar uns aos outros. Você precisa socorrer uns aos outros. Quarto lugar. Uma das vontades de Deus para nós é que para que nós sejamos generosos nos recursos. Porque se a gente falar em primeiro lugar, ou se a gente falar em primícias, não é estabelecer quantias, 10%, ou 5%, 20%, ou o valor de oferta, a quantidade. Não. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos generosos naquilo que a gente faz. Como a Lúcia acabou de testemunhar, que ela disse, não, nesse ano, agora em dezembro, eu quero ser generoso na oferta por causa das crianças que não tem nada lá no sertão. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Uma das vontades do Senhor é que nós possamos ser generosos. Os meninos pegaram uma câmera de ar que tem um custo, mas chegou para ele, toma. Se vai devolver, se não vai, se vai, quando vai encontrar, se vai, não sei. Mas eles deram a câmera de ar. Foram generosos. Precisamos ser generosos. Quinta coisa que é da vontade de Deus para nós, que nós refreemos a nossa língua.
refrear a língua é algo da vontade de Deus para nós. É você pensar no que vai falar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu patrão, para o seu vizinho, para qualquer pessoa que seja. Você precisa refrear a língua, porque a língua traz contendas, que se deixar, como diz o versículo, que a língua, o poder da língua pode botar fogo numa plantação, e chega num momento que você não consegue mais controlar, porque uma palavra às vezes fere muito mais do que um bofetão na cara. Domínio próprio. Nós precisamos refrear a língua, irmãos. Eu tenho falado e vou continuar também falando. A gente precisa parar de reclamar. A Liam me mandou um vídeo do pastor Josué Gonçalves, e o vídeo era mais ou menos assim, não vou lembrar as palavras lá, mas era um escritor, e no ano ele estava passando por muitas situações difíceis naquele ano. Então ele pegou um papel, uma caneta e começou a escrever: nesse ano você lembra alguma coisa ali? Eu perdi meu filho bateu de carro, e não, quase morreu meu filho, teve perda total no carro. Nesse ano também aconteceu, mas não sei o que. Perdeu o sogro, que bateu com o carro deu PT e tal. E, bem, ele começou a anotar um monte de coisas de ruim que aconteceu. Aí ele está contando que a história estava dizendo que aí a esposa dele chegou por detrás dele e começou a ver que ele estava escrevendo essas coisas. Foi. Sim, a esposa dele estava por detrás e viu. E aí ela foi lá no outro cômodo, pegou uma carta e também começou a escrever aquilo que ele estava escrevendo, mas de outra forma. Que é mais ou menos assim: neste ano, Deus foi bom para conosco. Nosso filho bateu com o carro, apesar da perda total do carro, mas nosso filho está vivo. É mais ou menos essas coisas assim. O meu sogro não faleceu não. Ih, a Paula está contando. Está me atrapalhando. Deu isso. Encontrou Jesus, isso aí. Que passe logo esse ano, porque tá ruim. E ela tá começando a dizer: e glória a Deus, o nosso sogro lá, tal, com 90 e tantos anos, hoje teve a oportunidade de encontrar Jesus. Então, duas histórias, mas com perspectivas diferentes. A mesma história com perspectiva diferente. Então nós precisamos parar de reclamar e começar a ver a nossa história com uma perspectiva diferente. Você precisa fazer isso. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aconteceu isso. No ano passado aconteceu tantas coisas, perdi isso, perdi aquilo. Amém? Então olha com outras perspectivas, dizendo assim: graças a Deus eu estou aqui. Fulano pegou Covid, mas Deus restaurou. A gente teve dificuldade, fechou a loja, mas não sei o quê. Então a gente precisa olhar com outras perspectivas de vida. Eu não sei se esse povo que é hack aí de internet, vou tentar ver se eu consigo postar no WhatsApp, que eu não sei baixar isso do Instagram não. Sexta coisa, vontade do Senhor para nós: adorar a Deus. A vontade do Senhor para nós, que nós o adoremos. Adoremos. Você conhece? Adoremos teu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor,
Pois teu nome... Júnior sabe, é velho como eu. Pois seu nome é santo. Essa canção é magnífica, porque ela canta: magnifiquemos ao Senhor. Conhece, Leidiane? Ao Rei que é digno de louvor. Gente, ó, chega a me arrepiar. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Nossa, olha que... Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Graças a Deus está gravando aí no YouTube, que eu vou poder ir lá lembrar dessa música depois. Precisamos adorar ao Senhor, saber que Ele é teu Rei, saber que Ele é seu Deus, saber que é por causa dEle que você está aqui. Agradecer a Ele. E por último, está lá em Romanos 12. Minha aí, por favor, Romanos 12, versículo 2. Sétima coisa, que é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós não nos conformemos com este mundo. Está aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita, o quê? Qual é a vontade de Deus? Vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo. Você não pode se conformar com esse mundo. Porque o mundo, a Bíblia diz, já nos maligno. Não se conforme com as coisas desse mundo. Então, em vez de focarmos em nós, devemos focar em primeiro lugar em Deus, porque Ele é o Rei. Nós temos que procurar o que é a vontade de Deus. Abre Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. Olha o que diz então Mateus 6, 10. Venha o teu reino. Seja feita a vontade de quem? Seja feita a vontade de quem? Dele. Então a vontade de quem? A vontade de Deus, que precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Porque venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, não venha o vosso reino. Não seja feita a vossa vontade. Porque se entra a vossa, está entrando a minha e a sua junto. Não tem nada de nossa, não tem nada de vossa. Tenha a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade é dele, não nossa. Depois o versículo vai continuar dizendo, de 6, o versículo 6 de 33, que é buscar primeiro o reino, aí vem a sua justiça. O versículo vai continuar dizendo que precisamos também buscar a sua justiça. E Jesus é a maior expressão da justiça de Deus para nós. Jesus é a maior expressão de justiça de Deus para nós. Ele veio para levar os nossos pecados, para levar os nossos castigos, e veio cumprir a lei e estabelecer uma nova justiça baseada na fé. E aonde está isso, pastor? Abre para mim aí Romanos 3, do 21 ao 24. Jesus, Deus sendo um homem justo, disse que ia trazer um filho unigênito para morrer em nosso lugar, e por amor a nós, Ele cumpre essa justiça e traz um justo para morrer por nós. E aí passar a sua justiça baseada na fé. Romanos 3, 21 até o 24.
Corre aí. Diz ali, ó. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Próximo. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. 23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus veio estabelecer uma nova justiça. Ele é a justiça para nós. Ele é a justiça encarnada. A justiça de Deus é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então está dizendo, quantos creem em Jesus? Aqueles que creem em Jesus estão crendo na justiça de Deus por nós, que está estabelecida em Jesus Cristo. Também precisamos buscar justiça, promovendo o que é certo. O crente precisa ser justo. Já não vou repetir, que eu já cansei de falar aqui, que você precisa ser justo naquilo que você está fazendo. Se você está comprando alguma coisa, se você está vendendo alguma coisa, seja justo. Se você está lidando com, se é chefe de algum setor, se você trabalha com várias pessoas, seja justo com todos. Faça justiça. Quando alguém vem me falar alguma coisa, me contar alguma coisa, a gente precisa fazer justiça. Esses dias para trás, aconteceu, uma pessoa veio falar assim comigo: pastor, ó, apareceu um rapaz aí, e o rapaz está meio bravo, e que não sei o quê, e parará, lelê. E aí eu falei, tá, mas e aí? Não, que o rapaz aí tá bravo. Eu falei, tá bravo, é? E eu percebi que a pessoa que estava ouvindo o rapaz acabou começando a catar como é que fala? Absolver aquilo que ele estava falando e trazendo como aquilo uma verdade. Então, quando ele veio falar comigo, ele veio trazendo também como uma verdade. Ó, pastor, o fulano tá aí, e não sei o quê, e para lá, e eu falei, peraí. Aí eu disse para ele assim, quem disse que isso é verdade? Não, mas ele falou que não sei o que, não. Pode até ser verdade, mas quem disse que é? Então, no seu papel agora é ser imparcial. Então, ser justo. Enquanto você não ouvir a outra parte, você não vai estar parte de nada. Então, ser justo. Então, nós precisamos ser assim. Opa, peraí, alguém veio me contar a história de não sei quem aí. Ah, peraí. Vamos realmente ver se isso é verdade. Se eu absorvo aquilo como uma verdade verdadeira, e se for mentira? E se for conto da carochinha? E se a pessoa está inventando tudo aquilo? Você não está sendo justo. A gente precisa ser justo. Mateus 5,6, abre aí rapidinho. Mateus 5,6. Precisamos então promover justiça. Então aqui na igreja eu faço isso. Alguém vem me falar alguma coisa? Calma aí, peraí. Não é assim não. Vamos ver. Pode até ser a verdade, irmão, mas até que eu descubra que é verdade, eu vou precisar saber do outro lado lá. Mas até então, tenho que rever as coisas. Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça. Se você é um bem-aventurado, ou se você tem fome e sede de justiça, você é um bem-aventurado. Você tem que ter fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se você não tem fome de justiça, se você não tem sede, você não é um bem-aventurado. Está faltando alguma coisa. Tem que ser justo. Para finalizar aqui. E por fim, no mesmo versículo
que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí vem, vírgula, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por fim, todas as outras coisas serão acrescentadas. Agora, que coisas são essas? Quais coisas que são essenciais na nossa vida? Ou são as coisas essenciais na nossa vida? Deus conhece o que é essencial para mim e para você. Ninguém disse amém, você não entendeu. Deus sabe o que é essencial para nós. Eu vou te provar isso na Bíblia. Ele sabe o que é essencial. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe. Mas, se no ano de 2021 você não buscar primeiro o reino de Deus, se você não buscar a justiça de Deus, vai ser muito difícil as outras coisas serem acrescentadas. Olha o que diz. Abre para mim aí Mateus 6, o 31 e o 32. São os versículos anteriores. Deus sabe daquilo que você precisa. Mateus 6, 31 e 32. O pessoal do louvor pode ir subindo. Olha o que diz aqui. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Próximo. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Sabe o que esse versículo quer dizer para mim e para você? Tem gente que está correndo atrás de bênção, mas quem busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, as bênçãos do Senhor nos alcançará. Se você buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quais são essas coisas? Ele sabe que você precisa de dinheiro, ele sabe que você precisa de pão, ele sabe que você precisa de vestimenta, ele sabe que você precisa morar, você ter uma casa, ele sabe que você precisa de um ventilador, ele sabe que as mulheres precisam fazer uma unha de vez em quando, né? Ele sabe que você precisa fazer o cabelo, ele sabe que você precisa comprar um presente para alguém, ele sabe que você quer fazer uma oferta missionária que está no teu coração, ele sabe, mas se você buscar primeiro o reino, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe que você precisa comer. Ele sabe que na sua mesa precisa de pão, precisa de arroz, feijão, carne. Ele sabe. Ele sabe, queridos. Ele não se esquece dos seus. Fique de pé em nome de Jesus. Ele não vai se esquecer de mim e de você. Mas você que não pode esquecer que você precisa buscar primeiro o reino.